Atos capítulo 1, nós estaremos lendo a partir do versículo 12. Diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro, no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente, por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós, e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se-lhe pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira em que sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que, dentre nós, foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então, propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui para prestar este culto a Ti. Só o Senhor deve receber glória e honra em nosso meio. Por isso, ó Deus, que neste momento o Senhor coloca temor e reverência aos nossos corações, porque nós não estamos diante de homens, não estamos diante de imagens de escultura, não estamos diante de anjos, nós estamos diante de Ti. E o Senhor é 3 vezes santo. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor ajude a cada um dos irmãos que se achegaram a este lugar. Nós não conhecemos os corações, não sabemos as necessidades, mas o Senhor a tudo conhece. Por isso eu peço, ó Deus, que o Senhor possa edificar a Tua igreja, para aqueles que são salvos. O Senhor possa trazer graça e manter a fé deles firmes. Para aqueles, ó Deus, que estão distantes de Ti, que se desviaram da Tua palavra, que o Senhor nessa noite possa trazer um arrependimento sincero para contigo e eles retornarem ao caminho certo. E para aqueles, ó Deus, que ainda não foram salvos, eu peço
tenha misericórdia e ajude essas pessoas a irem até ti, a conhecerem Cristo, a se arrependerem dos pecados, e então serem transformados, recebendo um novo coração, para que também sejam salvos. Nós precisamos de ti, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Mas se o Senhor, ó Deus, nos der a mercê, a ajuda, o favor nessa noite, nós sairemos daqui, todos nós, transformados pela tua palavra. É o que eu oro e eu peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem nessa noite é a importância da igreja. Vocês já pensaram o que seria de nós sem essa reunião? Como poderíamos crescer na graça e no conhecimento de Deus sem a igreja? Quem iria nos ensinar o Evangelho? Quem iria nos explicar a Bíblia? Como teríamos o discernimento para saber se estamos interpretando corretamente as Escrituras sem a ajuda da igreja? Você lembra o eunuco, lá no livro de Atos? Ele estava lendo o livro de Isaías. Chega então Filipe diante dele e fala: você entende o que você lê? A resposta dele: como eu vou entender, se não há quem me ensine? O que seria de nós sem a igreja? Como poderíamos nos reunir em oração ou interceder por algo ou por alguém sem os irmãos? Quem iria nos batizar? Você já pensou nisso? Sem a igreja. Quem iria servir a ceia do Senhor? Quem iria nos disciplinar, nos pastorear, nos corrigir, nos exortar quando andarmos por caminhos errados, se não a igreja? Quem estaria ao nosso lado no momento de sofrimento? Quem socorreria os pobres e necessitados entre nós? Quem nos abraçaria ou estenderia as mãos para nós, sem esperar nada em troca? Quem defenderia a verdade em meio às ameaças das falsas religiões, senão a igreja? A igreja, ela é muito mais importante do que nós imaginamos, e muito mais importante do valor que nós temos dado a ela. A igreja, ela é fundamental para o início da nossa salvação, para a manutenção da nossa salvação e para o fim da nossa salvação. Ela é fundamental. Porque como você conheceu o Evangelho? Através de quem você ouviu sobre Jesus? Provavelmente algum irmão, algum cristão, alguém que faz parte da igreja, de alguma forma, anunciou para nós a mensagem sobre Jesus Cristo. Os puritanos, no século 16 e 17, foram os principais cristãos na história após os apóstolos. Seus escritos são a base da fé protestante hoje, e seus documentos são usados até hoje nas igrejas. Num desses documentos históricos, na Confissão de Fé de Westminster, eles afirmaram: a igreja visível é o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Nessa confissão de fé, eles afirmam categoricamente que ninguém pode ser salvo de forma ordinária sem a igreja. Começa a observar como que a igreja é importante. Nesse documento histórico dos puritanos, eles afirmam que de uma forma ordinária, ninguém poderá ser salvo sem a igreja. A nossa confissão de fé batista também afirma: todos os crentes têm a obrigação de congregar-se em igrejas locais, e nenhum membro deve perturbar a ordem ou faltar às reuniões da igreja. Ou seja, todos os salvos devem congregar. Então, historicamente, a igreja sempre foi muito importante.
E nós devemos valorizar a igreja, algo que hoje está sendo muito desvalorizado. Talvez muitas pessoas tratando algo como secundário, ou algo sem importância. Mas a igreja, ela é fundamental para a nossa salvação. Isso é uma grande verdade. Se não fosse por meio da igreja, muitas coisas que aconteceram em nossa vida não teriam acontecido. A grande parte dos mandamentos bíblicos só podem ser cumpridos por meio de uma pessoa que está ligada a uma igreja bíblica. O grande problema, irmãos, em nossos dias, é a desvalorização da igreja. Para termos uma noção do que está acontecendo hoje aqui no Brasil, a maior denominação que se diz evangélica é chamada de desigrejados. Hoje, os desigrejados se tornaram a maior denominação evangélica no Brasil. Os desigrejados são as pessoas que não estão congregando em uma igreja de forma formal. Alguns congregam de forma solitária, outros em pequenos grupos informais. E muito disso acontece devido à corrupção no sistema religioso. Mas nós devemos resgatar o valor e o nosso amor pela igreja local. Muitos pararam de congregar, porque vão em uma igreja e vê a corrupção no meio daquela igreja. Vão em outra igreja, vê o mesmo problema acontecendo, os mesmos desvios das escrituras. Mas nós, que fomos chamados pelo Evangelho, que compreendemos a palavra de Deus, nós, a igreja, devemos resgatar o valor e o amor pela igreja local. Nós não podemos perder este amor, perder o zelo ou a importância da igreja. Nós devemos preservar isso em nosso coração e em nosso meio. Porque foi por meio de uma reunião, por meio de nós ouvirmos o Evangelho, por meio da pregação, da leitura da Bíblia, por meio dos ensinos feitos na igreja, que nós conhecemos o Evangelho e fomos salvos por Cristo. E hoje, nós devemos manter este amor e este mesmo valor pela igreja local. A Bíblia, de forma histórica, comprova a importância da igreja, do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele chama a igreja, em 1 Timóteo 3, da igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Na carta aos Efésios, Paulo afirmou: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. A Bíblia já ensina isso para nós, que a igreja, ela é a coluna e o fundamento da verdade. A igreja é quem defende o Evangelho. A igreja defende as verdades bíblicas. Para a igreja foi dado a autoridade. Jesus dá a autoridade dele para a igreja. A igreja sempre foi importante, desde o início da sua fundação. Em meados do 3º século, o bispo de Cartago, Cipriano, se viu em meio a uma das suas maiores controvérsias da sua época, da sua geração, se não a maior. O que estava acontecendo no século III? Havia um grupo de irmãos, de pessoas na igreja, que havia abandonado a igreja, por causa da perseguição romana. Muitos tinham renunciado à sua fé com medo de perderem as suas vidas, enquanto outros ficaram fiéis à igreja e, consequentemente, foram duramente perseguidos. Então, no século III, na época do bispo Cipriano, um teólogo, um bispo muito importante na história da igreja, naquela época, o que estava acontecendo? Uma grande perseguição de Roma à igreja. E na igreja, então, um grupo de pessoas negou a fé, abandonou a igreja por causa da perseguição, com medo de perderem a vida
eles deixam a igreja, renunciam à fé. Mas um outro grupo permanece firme. São perseguidos duramente por Roma. Muitos morrem, são presos. Mas o que vai acontecer posteriormente? Quando a perseguição diminuiu, muitos bispos simplesmente acolheram aquelas pessoas que abandonaram a fé de volta, sem muitas exigências, daqueles que queriam voltar. Mas Cipriano insistiu que só seria possível mediante a um fervoroso arrependimento. Então a perseguição vai diminuir. Aqueles que renunciaram à fé no momento da perseguição, agora querem voltar para a igreja. Mas Cipriano vai falar, não é dessa forma. Muitos estavam deixando, não, pode vir, volta de novo. Mas Cipriano falou, não, se não houver um verdadeiro arrependimento em seus corações, nós não receberemos vocês de volta na igreja. A atitude severa de Cipriano se deve ao fato de que ele tinha um conceito extremamente elevado da igreja e da comunhão dos santos. Cipriano disse uma frase pela qual muitos se lembram dele: ninguém pode ter Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. Essa frase marcou muito Cipriano. Então Cipriano, ao ele não permitir o retorno daquelas pessoas sem um verdadeiro arrependimento, ele tinha essa posição severa, porque ele sabia quem era a igreja. Que a igreja não é um grupo de oba-oba, não é uma reunião social. Ele sabia que a igreja era algo muito sério. Porque Jesus, ele morreu pela sua noiva, pela igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. E ele tinha esse conceito sobre a igreja. Um conceito elevado. Por isso, ao ele afirmar essas palavras duras, só mediante a um verdadeiro arrependimento poderiam voltar, é porque ele tinha esse conceito sobre a igreja. E nós devemos ter os mesmos conceitos a respeito da igreja. A igreja é um lugar onde um povo santo se reúne. É a unidade desse povo. É onde nós estamos diante de Deus, da presença de Deus. E nós devemos ter essa reverência, esse temor, esse entendimento. Porque nós estamos tratando de algo que é santo. Enquanto muitos desprezam, os outros bispos não estavam nem aí. Não, pode voltar, vamos encher a casa de Deus. Cipriano falou, não. Nós não estamos interessados em multidões. Nós queremos ver se realmente há um verdadeiro arrependimento em seus corações. Porque de nada adianta encher o local de pessoas, mas de pessoas que não foram salvas, que nunca se arrependeram, que nunca creram verdadeiramente em Jesus Cristo. Muitos dizem em nossos dias, não precisamos de hierarquias, títulos, credos, liturgia ou qualquer emblema eclesiástico. Mas muito mais do que ouvir essas vozes, é preciso voltarmos a atenção para a imutável palavra de Deus. O autor da carta de Hebreus, ele escreveu: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que o dia se aproxima. Hebreus 10, 21. Enquanto muitos dizem, para quê? Para que ir na igreja? Para que guardar o domingo do Senhor? Para que confissões de fé? Para que ser pastoreado? Alguém ficar falando para você o que você deve fazer ou não fazer? Por quê? Para que isso? Nós não precisamos disso. Mas quando voltamos para as Escrituras, a Bíblia é bem clara para nós, que nós devemos
pastorear uns aos outros. Devemos todos nós sermos pastoreados. Devemos todos nós, como igreja, congregarmos, zelarmos e cuidarmos da igreja do Senhor. E ele diz ainda, quanto mais o dia se aproxima. Que dia? O dia da volta de Cristo. Quanto mais nós observamos como o tempo está, como o pecado tem se aflorado cada vez mais lá fora, quanta impiedade tem crescido, quanta maldade tem surgido. Quanto mais nós vemos os sinais, nós devemos cada vez mais nos prepararmos, nos unirmos e permanecermos juntos. Paulo, por sua vez, ele discursou exaustivamente sobre a dinâmica da unidade frente à diversidade em 1 Coríntios 12. Ele escreveu, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. E como membros deste corpo, dependemos uns dos outros para a edificação mútua. Somos um corpo. O dedo, ele não vive sozinho ou solitário, mas ele anda junto com o corpo. Assim são todos os nossos membros. Um membro tirado do corpo, ele morrerá. Se você arrancar o dedo, ele morrerá. O seu dedo não sobreviverá fora do corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. Para mantermos vivos, saudáveis, espirituais, nós precisamos estarmos ligados no corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. Nós vivemos dias de uma falência espiritual. Nunca foi tão urgente a reafirmação absoluta e crucial da necessidade da Assembleia dos Santos. Nunca foi tão vital promover uma renovação da devocionalidade coletiva dos santos em Cristo. O mundo está em uma falência espiritual, e nós devemos o quê? Diante disso, novamente renovarmos a importância de estarmos juntos, a importância da igreja, a importância do culto, a importância da reunião de oração, a importância dos estudos bíblicos, a importância de nós termos comunhão com irmãos piedosos. Nunca foi tão importante nós novamente reafirmarmos essas verdades em nossos dias, em um tempo em que as pessoas estão abandonando a igreja, em que estão andando sozinhos, solitários, segundo os seus próprios pensamentos, não querendo se submeter à verdade das Escrituras. Um comentarista bíblico disse, creio que o modelo atual de igreja evangélica está prestes a falir, mas creio que Cristo edifica a sua igreja, e que nem os portais do inferno prevalecerão contra ela. Esse modelo atual que nós temos visto em nossos dias, está prestes a falir. Esse comércio que está sendo feito, esse mercadorismo, mercantilismo que está sendo feito com as igrejas, tudo o que está acontecendo em nossos dias, isso está prestes a falir. Mas, diante da igreja verdadeira, as portas do inferno não prevalecerão. Nós estamos assistindo escândalos cada vez mais terríveis em nossos dias, com o nome de igreja. Mas aquilo não é igreja. Igreja é a reunião de santos, de pessoas salvas, que vivem como uma família. O que é a igreja? No grego, igreja é eclésia, que é definida como uma assembleia, ou os que foram chamados. O significado primário de igreja não é o prédio, mas refere-se a um grupo de pessoas chamadas para saírem do meio do pecado e servirem ao Senhor juntos e em comunhão. Então, igreja não é o prédio. Igreja é um povo. É um povo que se reúne. É um povo que decidiu abandonar a prática do pecado, para agora buscarem e servirem a Deus de coração. Viverem juntos como uma família.
em comunhão. Isso é igreja. Então vamos lá em Atos novamente, Atos 1, do versículo 12. Vou fazer a leitura novamente. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, o que nós percebemos com relação à igreja? Percebemos que ali havia em Jerusalém uma congregação, a primeira igreja formada, lá em Jerusalém. Uma igreja composta com aproximadamente 120 pessoas. Então, existia um número de membros na igreja de Jerusalém. O que se percebe é que todos eles perseveravam unânimes em oração, havia comprometimento entre eles de buscarem juntos Deus em oração. No início, a igreja, aqui de Atos, podemos observar que havia uma organização. Então, a igreja, essa reunião de irmãos, não era algo feito de qualquer forma. O que nós vamos começar a observar aqui? Que eles estavam reunidos juntos, eles oravam juntos, eles viviam juntos. A igreja compunha-se de um número de pessoas, ou seja, tinha ali o número de membros que faziam parte daquela igreja. Não era algo aleatório. Poderia falar, havia uma multidão. Não, 120 pessoas. Havia um número definido daqueles que eram membros na igreja, mostrando a organização da igreja, como ela se organizava. No versículo 15 diz que Pedro se levantou, mostrando para nós que havia uma liderança na igreja. Naquela época, os apóstolos. Então Pedro, no meio daqueles irmãos, ele vai se levantar para dar a palavra, mostrando o quê? Que havia líderes, pastores, que estavam ali liderando o momento daquela reunião. No versículo 16 diz assim então: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a tua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o teu encargo. O que nós também podemos observar com relação a isso? Que existia a explicação das Escrituras, a pregação, o ensino. Então eles estavam reunidos, havia um número definido de pessoas, eles oravam. Pedro agora vai dar a palavra e vai anunciar ali as Escrituras, ensinar as Escrituras. Que a Bíblia, ela falava o quê? Já profetizava. Que deveria outro assumir o posto daquele que trairia Jesus. Então eles vão abordar as Escrituras, ensinar as Escrituras, pregar as Escrituras, para que eles pudessem então cumprir aquilo que estava escrito e obedecer. E foi isso o que eles fizeram. Então a partir do versículo 21 diz o quê?
para o encargo no lugar de Judas, ele vai dizer o que era necessário. Então, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, era necessário o quê? Que para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, era necessário escolher um outro homem. E este homem deveria ser aquele que andou em todo o tempo em que Jesus andou entre eles. Começando no batismo de João, que estava desde lá do começo do batismo de João, já acompanhando Jesus, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então deveria ser uma pessoa que estava desde o começo do ministério de Jesus até o fim do ministério de Jesus para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Então não era qualquer pessoa. Então ele continua no 23. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado no lugar com os 11 apóstolos. Então Lucas, ele vai tratar aqui, o evangelista Lucas, que escreve a carta de Atos, a respeito da escolha do novo apóstolo para o lugar de Judas Iscariotes. Então havia critérios para essa escolha, havia regras e condições para ser apóstolo. É o que o irmão Trink falou. Por que não existe hoje mais apóstolo? Porque essa era a regra para ser apóstolo. Ter andado com Jesus desde o início do ministério até o fim do ministério. Viu junto, andou junto, viveu junto com Jesus ali. Desse então poderia ser escolhido apóstolo. Então havia regras. Por isso que hoje não tem apóstolos mais. Foram os últimos. Então deveria ser uma pessoa que andou com Jesus desde o tempo do batismo até quando Jesus foi levado aos céus, sendo uma testemunha também da ressurreição. A ideia que a Bíblia nos passa sobre a igreja é que tinha regras, ensino, oração, unidade, formalidade, submissão, comprometimento. E termina falando no versículo 26, então, votado lugar com os 11 apóstolos. Então, tudo era muito organizado. A igreja. Havia uma organização, um comprometimento, uma unidade daqueles irmãos. Então, isso, era a igreja. Era este povo. E o que era necessário para fazer parte da igreja em Jerusalém? Vamos aí em Atos 2, versículo 37. Atos 2, 37 diz assim: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, o que era necessário para fazer parte da igreja em Jerusalém? Aqui diz que, ouvindo eles estas coisas, se nós lermos o que está sendo descrito no texto anteriormente, ali houve uma pregação, houve uma exposição que o Antigo Testamento falava a respeito do Messias, e que esse Messias
era Jesus Cristo, a qual eles crucificaram. Quando então é exposto o Evangelho, Jesus o Salvador, homens pecadores, o que acontece? No versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, o Evangelho, compungiu-se-lhes o coração. Compungiu-se-lhe o coração. Ou seja, a palavra compungir significa ser atravessado por uma lança. Então, ao ouvirem o Evangelho, o coração deles foram tocados de uma tal forma, que agora eles vão perguntar aos apóstolos, o que nós devemos fazer? O que é necessário então? O que nós precisamos para fazer parte da igreja? Primeiramente, ouvir o Evangelho. Eles ouviram, compreenderam as Escrituras e creram naquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Então é necessário ouvirmos, crermos, compreendermos o Evangelho. A segunda coisa é arrepender dos pecados. Então respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. O arrependimento, o que é o arrependimento? É abandonar a prática do pecado. Isso está ligado ao receber um novo nascimento, um novo coração. Então há uma necessidade. O que faremos? Danilo, eu ouvi o Evangelho, eu sei o Evangelho, eu entendi o Evangelho. O que eu devo fazer? Arrependa-se dos seus pecados. Pare de praticar o pecado. Abandona o pecado. Nós não deixamos de ser pecadores, mas o amor e a prática ao pecado, isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Nós não podemos pecar e acharmos que é normal, desobedecermos a lei de Deus e vivermos como se isso fosse algo comum na nossa vida. Não é. O arrependimento é nós deixarmos a prática do pecado, é nós enxergarmos e falarmos: isso está errado, eu não posso continuar assim. Isso acontece com aqueles que recebem um novo coração, uma nova vida do Senhor. Então é necessário o arrependimento. Aqui ele continua, o que mais? O batizar. O que é o batismo? É a manifestação externa do que aconteceu em nosso coração. É afirmar a nossa fé publicamente, que nós nos tornamos uma nova criatura em Jesus Cristo. O batismo é nós anunciarmos publicamente que Jesus nos salvou. Naquela época, e em muitas outras épocas, o batismo significava muitas vezes uma forte perseguição de outras religiões, dos judeus. Então a pessoa que estava lá a batizar, realmente ela era porque tinha sido crido. Porque a partir do momento em que ela batizasse, a vida dela nunca mais seria a mesma. Hoje o chamado é nós nos batizarmos. O que significa? É você fazer essa confissão pública da sua fé em Jesus Cristo. Depois ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Significa nós nos comprometermos a servir uns aos outros para a edificação da igreja. A igreja ela não tem dono humano. Ela pertence a Cristo, mas é governada por um grupo de oficiais, juntamente com toda a congregação. Servindo assim, todos são responsáveis pelo cuidado e zelo da igreja. O Espírito Santo nos capacitará ao ministério. Logo precisamos ser ativos na obra de Deus. Não apenas vir um dia da semana, sentar e assistir e ir embora. Mas precisamos nos envolver em todo o comprometimento com a igreja. Vocês receberão agora o dom. Que dom? O dom agora para trabalhar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, edificar a minha igreja, uns com os outros. É isso
que deveria ser feito. Todos os que tinham ali o Espírito Santo, agora deveriam trabalhar para um alvo comum, a edificação da igreja. Nós não podemos apenas sermos ouvintes, assistir ao culto. Isso não é ser igreja. Ser igreja é todos nós nos envolvermos com as coisas de Deus. Todos nós, juntos, proclamarmos o Evangelho. Todos nós juntos, zelarmos pela organização da igreja. Todos nós juntos, trabalharmos com os dons que nós temos, que foi dado a nós. E ele continua dizendo: e salvai-vos desta geração perversa, se apartem das práticas pecaminosas da nossa sociedade, das más companhias, dos costumes ímpios, dos lugares não apropriados para os cristãos. Salvai-vos dessa geração perversa, se afastem do pecado, fujam do pecado, não andem com o pecado, não vivam no pecado. Nós não podemos sermos moldados conforme a nossa sociedade molda. Quantas pessoas têm a mente cauterizada por aquilo que a sociedade idealizou como certo? Mas nós não. Aquilo que é pecado, aquilo que é sensual, aquilo que faz mal, aquilo que é proibido, nós devemos nos afastar. Devemos nos salvar desta geração perversa. Da mesma forma, como aconteceu quando Deus decide destruir lá Sodoma e Gomorra. Deus vai tirar Ló do meio do pecado, porque ele iria condenar aquelas cidades por causa do pecado. E isso acontecerá também neste mundo. Por isso, afastem-se do pecado enquanto é tempo. Os genros de Ló acharam que ele estava brincando. Acharam que estava, como assim destruir? Como assim condenar? Como assim? E eles permaneceram na cidade e foram condenados com a cidade. Cuidado, para você não naufragar no pecado. Não amar mais o pecado do que a Cristo. E ele vai dizer então: aqueles que aceitaram a palavra, no finalzinho, no versículo 41. Os que estavam em concordância, que se submeteram ao ensino, e quiseram se juntar à igreja em Jerusalém, foram aceitos, tendo um acréscimo de 3.000 pessoas naquele dia. Ninguém é forçado a seguir a Cristo. Os apóstolos não forçaram ninguém, pregaram o Evangelho. A decisão veio daqueles homens. O que faremos? O que precisamos de fazer? Não obrigaram. Eles não estavam preocupados com multidões, com o tamanho da igreja. Não era isso a preocupação deles. A preocupação deles era a alma deles. Era a alma, a salvação deles. Ninguém é forçado a seguir a Cristo. Mas no momento em que você decidiu seguir a Cristo, honre a tua palavra. E seja um cristão verdadeiro. É o que eles fizeram. Ouviram o Evangelho e falaram: é isso que nós queremos. É isso que nós vamos fazer. Eles então congregaram, se ajuntaram àquela igreja. Honraram a palavra deles, honraram o batismo deles. E passaram a viver de uma forma santa, juntamente com aquela comunidade de fé. Então nós vimos o que é uma igreja, e o que é preciso para fazer parte da igreja. E agora nós vamos ver o que o cristão deve fazer, como os cristãos devem viver. No versículo 42, diz assim:
como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, como a igreja deve viver? Nós vemos a primeira coisa aqui, a primeira palavra, perseveravam. O que significa perseverar? No grego, significa ser dedicado ou fiel, ser constantemente atento, dar constante cuidado a algo, não desfalecer, mostrar-se corajoso, estar em constante prontidão para alguém, servir constantemente. Isso significa perseverar. E o que eles perseveravam? No que eles se mostravam corajosos? No que eles não se desfaleciam, não desanimavam? No que eles estavam de prontidão? No que eles estavam constantemente cuidando? No que eles estavam constantemente atentos? No que eles eram fiéis? Aqui diz, na doutrina, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos, nas instruções, eles guardavam as instruções e praticavam o que estava sendo ensinado. Eles ouviram as instruções dos apóstolos, eles guardaram as instruções, eles praticaram as instruções, porque eles sabiam que daquilo dependia a vida deles, a alma deles. Quando nós ensinamos a lei do Senhor, quando nós falamos o que é o certo e o que é o errado, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Porque todos aqueles que sempre ouviram a verdade e obedeceram à verdade, todos eles construíram a sua casa sobre a rocha, e a casa sempre permaneceu. Mas todos aqueles que desprezam a palavra do Senhor, a lei, as instruções, os ensinamentos, mais cedo ou mais tarde, a casa cairá. E a Bíblia diz, Jesus diz, que será grande a sua ruína. Por isso aceite os ensinamentos, aceite as instruções, pratique o Evangelho. Outra coisa que eles perseveravam era na comunhão. Comunhão, aqui também no grego é koinonia, que significa fraternidade, comunidade, participação conjunta, intimidade, compromisso. Eles viviam unidos como uma família, eles tinham uma comunhão verdadeira, eles estavam ligados verdadeiramente uns aos outros. Também diz que eles perseveravam no partir do pão. Esse partir do pão é uma referência à Santa Ceia. É tão importante a ceia para nós, porque é o momento em que Deus nos alimenta espiritualmente. É um dos meios de graça para nos fortalecer. É uma ordenança de Deus, não é uma escolha para nós. Nós não podemos desobedecer à ordem do Senhor e devemos participar da ceia do Senhor. Porque é o momento em que Deus vai nos alimentar espiritualmente, porque muitos se encontram fracos espirituais. Porque têm desprezado aquilo que está sendo instruído nas Escrituras. Tem buscado a força em si mesmo e não no Senhor. Tem dependido de si mesmo e não das Escrituras. É a unidade, a ceia do Senhor, é a unidade da igreja em torno da pessoa e da obra de Cristo. Perseveravam. Perseveravam também na oração. Tinham um relacionamento profundo e sincero com Deus. Perseveravam em orar, em ter uma vida com Deus, em conversar com Deus,
em clamar a Deus, em buscar a Deus de coração, com sinceridade. Era o prazer que eles tinham. Como que nós podemos sair da nossa casa, irmos trabalhar, sem pedir a ajuda do Senhor? Podemos nem chegar à esquina da nossa casa, se Deus assim não nos ajudar. Podemos ir e não voltar. Quantas coisas não atravessamos durante o dia, quantos demônios nós enfrentamos, quantos dardos inflamados em nossa mente, quantos opositores, quantos homens maus, quanta maldade não querem fazer para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. Como podemos negligenciar a ajuda do Senhor e seguirmos sozinhos por este mundo caído? Mas eles não. Eles perseveravam em oração. Eles clamavam a ajuda de Deus. Eles pediam a bênção de Deus. E Deus os abençoava. No versículo 43 diz que em cada alma tinha temor, reverência. Todos tinham temor de não desagradar a Deus. Eles queriam buscar a santidade, se arrependerem dos pecados, se chegarem diante de Deus com um coração sincero, com louvores de agradecimento, com súplicas de misericórdia. Havia um temor diante do Senhor. Eles não cantavam o louvor de qualquer forma. Eles não iam na igreja de qualquer forma, de qualquer jeito, por qualquer motivo. Havia uma sinceridade, um entendimento, um temor. Deus está ali. O Senhor ouvirá os meus pedidos. O Senhor fará uma análise do meu coração. O Senhor poderá me perdoar os pecados. Mas também o Senhor poderá me condenar hoje mesmo. Não há mais o temor. Não há reverência. Você já pensou nisso? Que Deus pode te condenar. E você não ter outra chance. Talvez se nós pensássemos melhor a respeito de quem é Deus, nós teríamos mais temor e reverência na nossa vida. As pessoas brincam com Deus. Tratam Deus de qualquer forma. Não faça isso. Na Bíblia tem pessoas que brincaram com Deus e que nunca mais voltaram para o caminho. Cada uma tinha temor, reverência. No versículo 44 fala que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Existia uma unidade entre os irmãos, em todos os aspectos, desde os doutrinários até relacionamento pessoal como amigos. Tudo em comum. Desde os aspectos doutrinários, daquilo que a igreja ensina, como da amizade uns com os outros. Não tinha fofoca, briga, intriga, discussão, divisão, contenda. Não. Todos tinham tudo em comum. E estavam juntos. No versículo 45, vai dizer que eles vendiam as suas propriedades. O que estava acontecendo neste momento? Muitas pessoas foram para a festa de Pentecostes. Pessoas saíam de todas as outras cidades, regiões, países, para irem em Jerusalém, comemorarem a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes acontece 50 dias depois da festa da Páscoa. Então, houve a festa da Páscoa, Jesus morre durante a Páscoa, passa-se 40 dias, Jesus sobe aos céus, de 40 dias a 50 dias nesse tempo, o que acontece? Ali é derramado o Espírito Santo, na festa de Pentecostes, no tempo de Pentecostes. E o que vai acontecer? Muitos daqueles irmãos que estavam lá naquele momento, foram convencidos, creram em Jesus Cristo, eles decidiram permanecer em Jerusalém. E para que eles pudessem permanecer, os outros irmãos que estavam mais abastados, ajudavam para que eles pudessem se instalarem na cidade, até eles arrumarem um emprego, lugar para ficar e tudo mais. Então o que eles fizeram? Eles venderam as suas propriedades para ajudar esses irmãos que haviam permanecido após o Pentecostes. Então a igreja, eles ajudaram os outros irmãos, que se agregaram, você lembra? 3.000 pessoas
Então se agregaram à igreja, e muitas dessas pessoas que se agregaram, permaneceram. E ao permanecer, precisavam da ajuda dos irmãos para continuarem lá em Jerusalém. E eles então vão ajudar. Aqui diz no versículo 46 que eles perseveravam diariamente, unânimes no templo. Então eles se reuniam no templo. E também em momentos fora do culto, como aqui diz também. E partiam de pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria. Então os irmãos tanto se reuniam para o culto no templo, como eles também, após o culto, eles mantinham esta comunhão, esta amizade. Não era algo aqui, acabou o culto, acabou-se tudo. Não, era uma família. Então, após o culto, nos outros dias da semana, que não tinham culto, eles costumavam a se reunir para tomar as suas refeições juntos. E terminando no 47, eles louvaram a Deus. Viviam louvando e eram estimados por todos. E tinham um bom testemunho. E o Senhor ia acrescentando, dia a dia, os que iam sendo salvos, mostrando para nós que quem salva é Deus. Eles pregaram o evangelho, você vê que houve ali a ação no coração daqueles homens, e o Senhor ia acrescentando essas almas à igreja. Então, a salvação não é pelo esforço nosso, mas é pela graça de Deus. E Deus então salvava as pessoas, e essas pessoas permaneciam ligados no corpo de Cristo, na igreja. Irmãos, eu queria então concluir o sermão com uma frase de Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, considerado um dos principais teólogos da história da igreja. Ele diz assim, Agostinho: fora da igreja, tudo é possível, exceto a salvação. Então nós temos aqui um dos principais teólogos da história da igreja. E esse teólogo ele vai afirmar a mesma coisa que a igreja sempre acreditou. Que fora da igreja é impossível alguém ser salvo. Sem ouvir o evangelho, sem se unir ao corpo, sem andar como igreja, é impossível. Porque não tem como cumprir aquilo que já foi estabelecido. Não tem como obedecer os princípios, se a pessoa não estiver ligado a uma igreja. Por isso, irmãos, se você tem negligenciado a igreja, negligenciado as reuniões, os cultos, negligenciado estar junto com os irmãos, se você não tem amado a igreja como deveria amar, se você não tem zelado pelo cuidado da igreja, porque quando nós chegamos aqui, está tudo organizado. Mas quem que organiza tudo? Algum irmão. Alguém que se dispõe a cuidar, limpar, organizar, tirar as músicas, a organizar a pregação, recepção, limpeza e todas as outras coisas. Por trás de tudo que nós estamos vendo aqui, existe irmãos zelosos que cuidaram para que isso aconteça. Mas nós não podemos apenas depender de alguns irmãos para que isso aconteça. Porque o chamado é para que todos zelem pela igreja, para que todos amem a igreja, para que todos tenham a comunhão com os irmãos na igreja. E negligenciar tudo isso é pecado. Quando nós negligenciamos, nós estamos pecando, de uma forma clara diante das instruções de Deus, dita em sua palavra. Por isso nós que estamos aqui nesta noite, nós precisamos reavaliar a nossa fé, reavaliar o teu cristianismo, reavaliar se você realmente é salvo, se você realmente faz parte da igreja, se você está ligado no corpo de Cristo, se você realmente recebeu um novo coração, teve a sua mente transformada, teve o teu caminho aplanado pelas Escrituras. Nós precisamos de fazer essa análise na nossa vida e no nosso coração, porque nada adianta nós nos vestirmos de algo que nós não somos lá dentro. O homem vê o exterior. Você lembra na escolha
dos irmãos lá de Davi, dos filhos de Jessé, o profeta olhava o mais forte, o mais bonito, mas Deus, ele não vê a aparência. Podemos nos esconder com roupas cristãs, mas Deus conhece o coração. E é um tempo de nós nos voltarmos para Deus. É um tempo de nós entendermos que se nós estamos vivendo contrário a tudo isso, nós devemos nos arrependermos dos nossos pecados e pedirmos a ajuda de Deus, porque Deus, ele está para nos ajudar. Deus, ele age com misericórdia. Deus, ele ouve orações de corações quebrantados, que estão decididos a mudar de vida. Ele ouve. Por isso, nós que estamos aqui nesta noite, é o momento de nós avaliarmos a nossa fé, por meio de como nós temos amado a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Senhor. Vamos então curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e trazermos uma reflexão de tudo que foi ensinado aqui nesta noite. Se realmente você é a igreja, porque Jesus buscará a igreja.